Amados, vocês sabem, eu não escondo, confesso que não sou nenhum super-herói da fé. Não sou o mais capacitado orador do mundo. Quantas e quantas vezes tenho que simplesmente substituir uma palavra de um texto porque aquela que lá está eu não consigo pronunciar. Tenho muitas fraquezas e limitações, e no caso, estas fraquezas e limitações ficam ainda mais acentuadas nos momentos em que tenho que me dirigir à igreja do Senhor Jesus, quer seja no púlpito de um templo ou como estou fazendo aqui agora online. O antes é angustiante, a insegurança é tremenda. Tudo isso porque certa vez ouvi que em todos os púlpitos deveria conter, na parte interna, em local em que só o orador pudesse ver, um lembrete aos pregadores em letras garrafais com a seguinte recomendação: se Deus não lhe falou, não nos fale. E eu acho isso muito sério. Levo muito a sério essa questão do temor do Senhor. Por isso eu preciso ouvir a voz de Deus, para saber com exatidão aquilo que devo transmitir, aquilo que o Espírito Santo deseja falar, pois tenho absoluta certeza que se as palavras ditas, este momento não for guiado por Ele, pelo Espírito Santo, não vale a pena, é tudo em vão, não tem sentido, não é culto que pode ser recebido por Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu muitas vezes clamei ao Senhor para ouvir a sua voz, ouvir a voz de Deus. Pois vez por vez tenho muitas dúvidas em discernir, em apurar, em entender qual a sua vontade para a minha vida, qual a sua vontade para a caminhada da igreja. Vejam, eu não tenho dúvida que a vontade do Senhor para a minha vida é melhor que a minha própria vontade, que aliás Ele não exclui, e por Ele não excluir, é que vejo dentro de mim, por vezes, uma briga incrível. Sabe, aquele tipo de briga interior que se instala quando o Espírito Santo nos pede que entreguemos o nosso Isaac. E no caso, parte da gente reconhece como voz de Deus, mas parte de nós, o velho homem, quer acreditar que é um sussurro do inferno, e até justifica. Afinal, Deus jamais me pediria de volta o filho que Ele mesmo me deu. No caso, eu bem sei que o reconhecer a voz de Deus tem a ver com conhecer a Deus, pois nós só sabemos distinguir se uma voz efetivamente é de Deus se nós estivermos familiarizados com ela. Se minha esposa estiver num outro quarto, numa outra sala, mesmo com muitas outras vozes, e lá ela falar, eu daqui saberei que é ela. Veja, é uma questão de intimidade, é uma questão de convívio. Considerando tudo isso, e o fato de que hoje temos muitas vozes, e nunca foi tão perigoso lidarmos com expressões saídas dos lábios do tipo, Deus me falou, fico pensando que bom seria se ouvíssemos a voz audível de Deus. Chego a me perguntar, qual a razão dele não me falar em voz audível? Ou seja, pelo menos em tese, seria muito mais fácil se, por exemplo, aqui, agora, nesse momento, ao final de uma oração, um clamor, estabelecesse um silêncio e pudéssemos, todos nós, ouvirmos a voz audível do Senhor, como em resposta objetiva às nossas orações, de modo a não mais haver dúvida em nossos corações quanto à vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. Vejam, eliminaríamos qualquer chance de variadas interpretações. Imagina comigo o quão maravilhoso foi aos discípulos Pedro, João e Tiago, quando no Monte da Transfiguração puderam ouvir a voz audível de Deus a proclamar, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Notem, eu sei que Deus fala com o seu povo, e não estou dizendo o contrário. Fala de modo especial e fidedigno através das Escrituras, da Bíblia. Fala numa canção, fala numa oração, fala no movimento do universo e por toda a natureza, fala pelos lábios dos seus servos.
Poderia até falar por pedra, que clamariam ser Jesus, o bendito de Deus, como resta apontado em Lucas 19:40. Ou seja, não vou nem sequer me atrever aqui a dizer que Deus já não fala hoje de modo audível. Pois além de não haver base para uma afirmação dessa na Bíblia, quem sou eu para limitar o poder de Deus e como Ele pode ou não fazer para se comunicar? Será que existe alguém que não queira ouvir a voz de Deus? Por que não iria querer? Pensando nisso, lembrei-me de uma das passagens mais estranhas de toda a história da humanidade. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Acompanhe comigo a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. E Moisés disse: são esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel quando todos estavam no pé do monte Sinai. No meio do fogo e das nuvens negras ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedra e deu para mim. E Moisés continuou dizendo: o fogo queimava no alto do monte e vocês ouviram a voz falar no meio da escuridão. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar no meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir, e se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido como nós ouvimos. O Deus vivo falando no meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. E depois venha e nos conte tudo aquilo que Ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e disse: eu ouvi o que o meu povo lhe falou e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para as suas barracas, mas você fique aqui comigo e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine o povo a fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra que eu lhe estou dando para ser deles. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Fala conosco de modo muito especial. Que não venha do meu próprio entendimento, mas venha do teu Santo Espírito, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Veja, deixa eu lhes dar o pano de fundo. O texto que acabamos de ler antecede uma narração dos 10 mandamentos originalmente apontados em Êxodo 20. Ou seja, Êxodo capítulo 20, do verso 18 a 21 e Deuteronômio capítulo 5, do verso 22 a 33, são textos paralelos. No caso, após o povo de Deus ser resgatado do Egito, estando Israel acampado junto ao Monte Sinai, foram subitamente cobertos por espessa escuridão e por um incrível fogo flamejante. Do meio destes elementos impressionantes, Deus falou. Está lá no verso 22. Do meio do fogo e das nuvens negras, ele falou em voz alta. Notem. As montanhas que cercavam os israelitas estavam incandescentes e o fogo sobrenatural consumia tudo o que estava à vista. Trovões explodiam como se a terra estivesse se dividindo em duas. E no meio de tudo isso, Deus falou de maneira audível, com uma voz tremenda, onipotente e alta. Quando tudo isso acontecia, o povo ficou paralisado de medo. Estavam convencidos de que morreriam antes que a voz de Deus parasse de falar.
De acordo com as Escrituras, até Moisés, o grande amigo de Deus, ficou aterrado e trêmulo. Finalmente a voz silenciou, os relâmpagos cessaram e os tremores pararam. E logo o sol começou a brilhar. As pessoas começaram a olhar em torno e viram que todo mundo ainda estava vivo. Foi um milagre. Eles haviam ouvido a voz real e audível de Deus e viveram. É claro que assim que cessou essa manifestação incrível, os líderes da tribo de Israel convocariam uma reunião. No caso, o pastor David Wilkerson afirma que era de se esperar que esta seria a maior reunião de louvor de toda a história da humanidade. Todos podiam testificar sobre a experiência gloriosa e transformadora que Deus lhe havia dado. Daria para imaginar eles dizendo: é impressionante, nenhum outro povo da terra já ouviu a voz de Deus saindo do fogo e sobreviveu. Podemos dizer aos nossos netos: eu estava lá no dia em que Deus falou conosco de forma audível. Também podemos imaginar os sacerdotes levitas falando ao povo: não esqueçam deste dia. Nós experimentamos em primeira mão a toda a poderosa santidade do Senhor. Vivamos sempre em temor a Ele. No entanto, esta reunião não foi em absoluto uma reunião de louvor. Incrivelmente, os anciões disseram a Moisés: não podemos lidar com a experiência desse tipo. Não queremos mais ouvir a voz audível de Deus. Se Ele falar conosco assim outra vez, vamos morrer. De agora em diante, queremos ouvir suas palavras através da voz de um homem. Ou seja, quando Deus quiser falar com a gente, Ele te chama. Você vai lá, ouve e depois nos conta. Entendam o comportamento deles. As palavras deles para Moisés foram totalmente incompreensíveis. Por que alguém haveria de reagir desta maneira diante de um milagre tão glorioso de Deus se comunicando com o seu povo? Eu digo por quê. Era porque os israelitas possuíam um pecado oculto em seus corações. Adoravam secretamente a ídolos. É inacreditável, mas essas pessoas ainda se apegavam aos pequenos ídolos de ouro que tinham trazido consigo do Egito. Imagens encravadas de Moloque e a estrela do deus Renfã. Dá para vocês perceberem por que a voz de Deus fez com que este povo tremesse? A razão pela qual acharam que iam morrer era porque estavam na presença de um Deus santo, poderoso, e não diante de um ídolo qualquer sem vida. O Espírito de Deus havia apertado as suas almas e a consciência ficava lhes convencendo da existência do pecado. Amados, entendam uma coisa. A maior parte do povo hebreu, mesmo tendo pintado os umbrais de suas portas com o sangue do cordeiro em cumprimento das orientações quanto à proteção em face da 10ª praga que cairia sobre o Egito, que os livraria das garras do anjo da morte, fizeram isso do mesmo jeito que muitos hoje se apegam à pata de um coelho, ao uso de uma figa, a um trevo de 4 folhas, um galho de arruda, uma haste de espada de São Jorge, como a dizer: se não fizer bem, mal não vai fazer. Ou seja, fizeram aquilo que Moisés lhe orientou, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, devem ter erguido altares a Deus estranhos. Eu imagino pessoas atravessando o Mar Vermelho com os pés enxutos, agarrados a pequenas esculturas e objetos de adoração, de modo que ao final da travessia e livramento lhe acendia a dúvida no coração se quem lhe livrou da ira do faraó foi o Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ou o pequeno patuá que carregava nas mãos. Veja, esse texto nos mostra que o pecado oculto é por vezes a razão de não ouvirmos a voz de Deus. E com certeza é a razão maior de muitos não quererem ouvir a voz audível de Deus. Queridos,
esta grande cena de estremecimento e de tremor não era um show qualquer de terror com o objetivo de levar os israelitas à obediência através dos sustos. Não é assim que o nosso Deus de amor age. Moisés explicou os propósitos de Deus ao povo, está lá em Êxodo 20:20. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecado. Moisés disse em essência: Deus não está irado com vocês. Este acontecimento majestoso não foi castigo, não. Ele está querendo capacitá-los com o seu impressionante temor. Ele está tentando construir em vocês uma arma poderosa que os sustentará diante do inimigo. E está fazendo isso para que vivam em vitória todos os dias da vida. No entanto, após toda aquela cena, ou seja, após o terrível e ruidoso trovão e os relâmpagos sobrenaturais terem acabado, e a indescritível voz de Deus silenciada, os líderes foram a Moisés, trazendo seus interesses. Não há interesse que sobreviva à voz de Deus. No caso, suas palavras soaram até muito religiosas. No verso 24. O Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Até aí tudo bem. No entanto, a seguir veio uma das argumentações mais estranhas de toda a Bíblia. Os líderes disseram a Moisés, lá no verso 24, o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar no meio do fogo. Hoje nós vimos, inclusive, que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido, como nós ouvimos, o Deus vivo falando no meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. E depois, venha e nos conte tudo aquilo que Ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. Percebam, tinham acabado de ouvir a voz de Deus e tinham sobrevivido. Que estranha lógica é esta? Se ouvirmos, vamos morrer. Disseram a Moisés: sabemos que podemos ouvir Deus falar do meio do fogo e sobreviver. Contudo, se tiver de nos sentar embaixo da sua voz direta, pura, santa, seremos consumidos. E daí eles pedem para que Deus não fale mais diretamente, mas através de Moisés. Percebem que coisa absurda? Acontece que o Senhor sabia o que estava em seus corações. Disse a Moisés lá no verso 28, eu ouvi o que o povo lhe falou e tudo o que disseram está certo. Deus estava dizendo em outras palavras. As palavras do povo soam bem porque conhece o linguajar religioso certo. A linguagem é a de um povo humilde, obediente, como se possuísse genuíno temor de mim. A seguir, o Senhor nos dá uma dica quanto ao que realmente está acontecendo. Como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Eles honravam a Deus com os lábios, mas os seus corações estavam distante deles. Citando Isaías 29:13, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Vejam, os israelitas eram tão devotos às suas pequenas imagens de ouro, que nada os afastava da adoração idólatra. Nem uma montanha de chamas, nem um terremoto sobrenatural, nem um trovão de partir a terra em duas conseguia soltá-los da idolatria. Finalmente até ignoraram a voz audível de Deus em toda a sua santidade e majestade. Amados,
Será que hoje queremos realmente ouvir a voz audível de Deus? Será que ouviríamos alguma coisa muito diferente daquilo que já nos foi proclamado nas Escrituras e por vezes temos ignorado? O que você faria se ouvisse a voz audível de Deus lhe dizendo: não terás outro Deus além de mim? Você colocaria o Senhor como o centro da sua vida? Ou se preocuparia apenas com respostas social e politicamente aceitas? Não farás para ti nenhum ídolo e nem dobrarás diante dele. Você não tem nenhum outro ídolo? Tem certeza? Filho? Profissão? Dinheiro? Coisas que têm tomado lugar do Senhor em sua vida? E se você ouvisse de Deus: honra teu pai e tua mãe, você faria isso? Tem estado abismado com a quantidade de jovens que simplesmente aboliram a expressão honra de suas vidas. Se deliciam num discurso socialista comunista gourmet, financiado justamente pelo cartão do pai, que é careta, retrógrado, nem sabe usar o celular com destreza. Ele digita assim, quando nós, os antenados, digitamos assim. Mas quem paga a conta é o cara que digita assim, E se ouvíssemos de Deus: não furtarás? Quem aqui, ao passar pela alfândega na volta de uma viagem internacional, entra na fila do nada a declarar, mesmo tendo na bagagem um celular novo, o eletrônico novo, ou o resultado de compras que extrapolam os $500 permitidos? Quem volta para devolver o troco que veio a mais? É incrível. Mas ainda hoje, a exemplo daquele povo aos pés do Monte Sinai, temos visto um povo de Deus que infelizmente não querem de fato ouvir a voz de Deus. Somente querem uma mensagem mais leve, pois caso contrário, efetivamente teriam que morrer ou morreriam. Definitivamente não dá para ouvir a voz de Deus e continuar como antes. Ou o velho homem morre para você viver, ou você está morto. No caso, se fôssemos traduzir o pedido dos israelitas em termos modernos, soaria assim: parem com esta pregação negativa. Não queremos mais ouvir nenhuma mensagem assustadora do tipo dia do juízo final. Essas mensagens só produzem culpa desnecessária. Preguem para nós sobre o amor e o perdão de Deus. Afinal de contas, somos apenas humanos. O nosso Senhor tem a ver com amor, não com ira e o medo. Se você espera isso, calma. Hoje mesmo vocês terão sua chance. Isaías falou desse tipo de resposta lá no capítulo 30, verso 9 e 11. São gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos namorar, não nos falem mais a respeito do santo Deus de Israel. Israel disse em poucas palavras: chega de nos falar de coisas ruins. Fale de como as coisas vão ficar boas. Descreva como nós vamos prosperar, as grandes coisas que nos aguardam. Caso contrário, pode ir embora. Existem muitos crentes que somente aceitam ouvir coisas boas. Rejeitam qualquer palavra de exortação. Entenda, todo crente com pecado oculto busca fugir da verdade revelada pelo Espírito Santo. E vai buscar algum pastor, pregador, irmão que seja flexível diante do pecado e que ofereça conversinha suave, profecias lisonjeiras. Então, você pergunta:
Qual foi a dura mensagem que a voz de Deus trouxe ao seu povo lá no Monte Sinai? Ora, ele simplesmente disse: eu sou o Senhor, o teu Deus. Não terá outros deuses além de mim. Me obedeça, porque eu quero o melhor para vocês. Lá estava a pura e não adulterada a palavra do Senhor, vinda diretamente da sua boca. Ela deveria ter mandado o povo voando às suas tentas para esmagar as suas imagens de idolatria. Ela deveria ter mexido com seus corações e os colocado de joelhos a fim de matar o velho homem, justamente para não serem mortos. Mas em vez disso, gritaram: chega de trovão, de fogo, de terremoto, chega de voz audível falando com a gente. Arranjem um porta-vozes igual a nós e deixem que ele fale conosco. Aí então vamos obedecer. Esta é uma das razões do porquê o Senhor não nos fala por voz audível, embora possa fazê-lo. Muitos não querem de fato ouvi-lo, pois teriam que morrer ou morreriam. Ele simplesmente atendeu um pedido. Para simplificar, Deus atenderia o pedido de Israel através de duas maneiras. A primeira maneira, ele falaria ao seu povo através de homens pelos próximos 1500 anos, usaria profetas, juízes, videntes e reis como seus justos porta-vozes. Em verdade, durante 40 anos Deus colocou sua palavra na boca de Moisés para falar àquela geração. Estevão testificou que Moisés recebeu palavras vivas de Deus na montanha, está lá em Atos 7,38. Contudo, através dos séculos, Israel se recusou a ouvir ao Senhor, como nos apontou Estevão. Tornaram-se em geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. É o que resta somado, apontado no Salmo 78,8. Queridos, geração após geração, Deus fez exatamente o que o povo pediu, pois falou a eles através de homens. No entanto, como Deus afirmou através de Isaías, a geração que se seguiu: eu os chamei, mas vocês não responderam. Eu lhes falei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Isaías 65:12. Em sua misericórdia, Deus falou ao seu povo de todas as maneiras possíveis, admoestando, solicitando, amando, advertindo. E falou tão claro que não poderia haver engano quanto aos seus desejos. Mesmo assim, o povo continuamente se fez de surdo para com ele. Há uma segunda maneira, ou seja, Deus também falaria a Israel de uma segunda maneira. Na nova aliança, Deus escolheu nos falar através de Jesus. É o que está lá em Hebreus 1:2. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio de seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Na realidade, foi um grande exercício de paciência por parte de Deus para conosco. Foi um ato de misericórdia. Jesus refere-se à paciência de Deus na parábola do proprietário da vinha. Vocês se lembram? Ela está lá em Mateus 21, Lucas 20. O proprietário ficou enviando os seus servos para pedir os frutos aos trabalhadores do campo. Enviou-lhes um mensageiro após o outro, mas sem proveito. Finalmente, o proprietário resolveu: enviarei o meu próprio filho. Talvez o respeite o suficiente para prestarem atenção e me honrarem. Mas ainda se recusaram a responder, e enfurecidos, até mataram o filho do proprietário da vinha. É exatamente isso que aconteceu com Israel. Por geração após geração, Deus enviou seus porta-vozes ao povo, mas eles continuamente se recusaram a ouvir.
Em verdade, estavam tão determinados a se agarrarem aos seus pecados que mataram o porta-voz filho, Jesus. Agora, nós poderíamos perguntar, e hoje? Deus ainda fala conosco? Como Ele fala? Me responda você. Deus tem falado com você? Você tem ouvido a voz de Deus? Quer seja pela leitura da palavra, quer seja no louvor, quer seja até mesmo através dos meus lábios. Sabem, muitas vezes eu me queixo a Ana, falo para ela que não tem dado certo, que aquilo que proclamo, que ensino, parece que não tem raiz, não surte efeito, não ouvem. Daí a Ana olha para mim de um jeito que só ela consegue olhar. Ela levanta uma das sobrancelhas, eu não sei como é que ela consegue fazer aquilo, de modo que me vem logo a lembrança, um dos versículos de cabeceira dela, que está lá em Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas daí ela diz para mim, pregue. Simplesmente pregue. Como a dizer, pare de se achar pensando que o que produz efeito é o que sai dos seus lábios. Em outras palavras, recolha-se a sua insignificância. Então, é isso. Vou continuar anunciando o Evangelho e, no caso, para concluir, me veio à lembrança um texto que me enche de esperança, santa expectativa, pois retrata exatamente o último púlpito de Jesus enquanto homem. Sabe, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, nos é apontado com certa riqueza de detalhes a cena de crucificação de Jesus. No caso, o texto relata que, no Calvário, foram colocados dois criminosos juntos do Senhor, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O verso 34 nos aponta que Jesus, naquele momento, transforma o madeiro num púlpito e lança um apelo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O texto ainda aponta que um dos criminosos que estava ali dependurado, mesmo tendo ouvido o pedido de Jesus a Deus, lançava insultos a ele. Dizia, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso, ao contrário, o repreendia, reconhecendo que estava ali por justa razão, mas que Jesus não havia cometido crime algum, inclusive pede ao Senhor que lhe conceda estar com ele em seu reino, reconhecendo-o como Deus. A Bíblia cristã não cita os nomes de nenhum dos dois ladrões. Porém, o Evangelho de Nicodemos, texto apócrifo, escrito considerado como não canônico pela igreja, datado do século III, em seu capítulo 9, verso 4, identifica os dois como sendo Dimas e Gestas. Então, na cruz da esquerda estava Gestas, um malfeitor que havia sido julgado e condenado. Na cruz da direita estava Dimas, igualmente um malfeitor que havia sido julgado e condenado. No caso, entendam, meus queridos, na cruz da esquerda, Gestas ouve as palavras de Jesus proferidas naquele momento e elas não surtem nenhum efeito em seu coração. E ainda continuava a dizer, não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também. É lógico. Perceba que para esse camarada, em detrimento de querer ser salvo da situação de morte física, livrar-se daquele momento, não há nenhum tipo de reconhecimento da divindade de Jesus. Ou seja, não há arrependimento algum. Seu desejo é imediato, não há nenhuma preocupação com a eternidade. Vejam, esse pecador não reconhece seus erros, não quer perdão eterno, quer simplesmente descer da sua cruz. Mostra que não entendeu nada.
pois salvação sem cruz não existiria. Entendam, queridos, Jesus queria ser salvo não da condenação eterna, mas das consequências imediatas dos seus erros. Ele queria o alívio imediato da sua dor. Para ele pouco importava que quem estava na cruz do centro era Jesus, o Filho de Deus, era Deus. Muitos também desejam ser salvos das consequências dos seus erros, seus pecados, mas não só não os reconhecem, como também buscam alívio de qualquer coisa, em qualquer um. Simplesmente se negam a reconhecer que só Jesus é o Senhor e que através daquela morte de cruz, tudo se fez novo a quem crê. Agora, na cruz da direita, Dimas ouve as palavras de Jesus proferidas naquele momento: Pai, perdoa-lhes. E diferentemente do outro, elas tocam em seu coração. E ele consegue ver Jesus não mais como um condenado, mas como santo. Ele consegue ver Jesus não mais como um homem desfigurado pelo sofrimento, mas como Deus. Ele acredita, ele arrepende-se. Entendam, queridos, Dimas, o malfeitor da cruz da direita, nesse instante, reconhece seus erros, admite sua culpa, reconhece que Jesus estava ali inocente, arrepende-se dos seus pecados e, principalmente, mostra seu temor a Deus, característica de salvação. Vê Jesus como Deus, Senhor e Salvador. Jack Deere, autor de Surpreendido com a Voz de Deus, aponta em um dos capítulos do seu livro que somente ouve a voz de Deus quem tem disponibilidade, quem tem disposição de fazer a sua vontade e quem é humilde. Estou aqui nessa noite simplesmente para lhes anunciar uma única verdade absoluta e suficiente. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado. Amados, nesse tempo de isolamento social, o Espírito Santo tem me conduzido mais e mais a proclamar Jesus e apontar para a cruz. O mundo lá fora lhes aponta fórmulas, regras. Eu, nesse momento em que tudo está tão conturbado, em que há tantas vozes mentirosas querendo nos confundir, não aponto para os pecados, isto é entre você e o Espírito de Deus. Não aponto para soluções que simplesmente se apresentam como anestésico que alivia a tua dor física ou da alma. Vos aponto Jesus, a solução total e completa, e anuncio uma única voz que disse: Pai, perdoa-os. Por isso, se você ainda não fez, faça nessa noite como Dimas. Não deixa para amanhã, porque pode não haver. Ou seja, faça hoje como Dimas. Não endureça o coração. Não faça como aquele povo acampado aos pés do Monte Sinai. Ouça a voz de Deus com disponibilidade e disposição de fazer a sua vontade, e principalmente ouça com humildade. Eu quero te convidar a orar comigo. Para mim não me achar, eu quero clamar por revelação. Senhor, bem sabemos que o Senhor se revela a quem quer. Por isso te pedimos nesse instante que por teu Santo Espírito, o Senhor, se revele a todos que ouviram essa mensagem. Que seja a tua voz, não a minha. Pai, nos faça ter nesse momento difícil pelo qual o nosso país está passando, a mente centrada na tua palavra, na tua direção, na tua vontade. Que tenhamos uma fé prática e clara, que demonstre não só a certeza da tua soberania, do seu cuidado, mas também quem efetivamente nos fala ao coração. Que não nos dobremos à circunstância, mas somente ao teu senhorio.
Olhe para o nosso povo. Escute o clamor de quem quer o teu agir no Congresso Nacional, o teu agir no Palácio do Planalto, o teu agir no STF, o teu agir no Palácio dos Bandeirantes. Liberta-nos da mentira, salva-nos da corrupção. Tem misericórdia de nós. Salva o teu povo. Afasta a morte dos nossos lares. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.